Irmãos queridos, eu gostaria hoje de falar sobre as fontes da teologia. A primeira delas, acima de todas, e que é normativa para análise de todos os demais recursos dos quais a teologia se faz valer a fim de apresentar o seu sistema, são as Sagradas Escrituras. Essa é a matéria-prima da teologia. Então, a fim de que sistematizemos a revelação, é de fundamental importância que conheçamos teologia bíblica, que tenhamos contato direto com os livros, os capítulos, os versículos e as palavras. E a partir, portanto, desse contato com as Sagradas Escrituras, extrairmos a doutrina, mostrarmos, portanto, a sua relação com as demais doutrinas, bem como a relação de cada doutrina com o todo doutrinário. E assim, portanto, nós temos um sistema. Assim, portanto, nós podemos falar em termos de cristologia, eclesiologia, trindade, regeneração, justificação e assim por diante. Agora, é fato também que, em contato com esse mundo da teologia, nós construímos uma cosmovisão. Eu sei que essa terminologia tem sido usada à exaustão e, às vezes, de forma puramente ideológica, com alguns supostos teólogos associando a visão de mundo cristã a uma determinada corrente ideológica. Agora, é fato que, em contato com esse conjunto de verdades, nós passamos a obter resposta para algumas das questões mais basilares da vida, que estão presentes, em geral, nas obras de filosofia. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? A revelação também nos faz sair em busca de respostas para perguntas que cujo conteúdo ela desperta dentro de nós. Então, a revelação nos faz não apenas queremos saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. A revelação nos leva também a querer saber como nos reconciliarmos com o Deus contra quem pecamos. Ora, de posse desse conjunto de informações, nós construímos uma visão de mundo e que nos permite, portanto, a partir desse enquadramento intelectual da teologia, nós entrarmos em diálogo com as demais disciplinas do conhecimento humano, como, por exemplo, a antropologia, a sociologia, a história, a psicanálise e assim por diante. Agora, há uma outra fonte da teologia amplamente usada, que é a razão. A razão, veja, não a razão autônoma, não a razão que impõe a revelação, o seu sistema, baseado, portanto, no funcionamento autônomo do conhecimento humano. Mas é papel da razão, de posse do conteúdo da revelação, entre outras coisas, sistematizá-lo. E há muita produção teológica que acabou se tornando patrimônio das igrejas de todos os séculos e que é usado, portanto, a toda uma tradição que é usada pelo teólogo a fim de, à luz das Sagradas Escrituras, separar o joio do trigo, a fim de incorporar ao sistema que está sendo elaborado hoje, no aqui e agora da vida da igreja, aquilo que, no decorrer dos séculos, passou pelo crivo das Sagradas Escrituras. Então, a razão é uma outra fonte da teologia. Uma terceira fonte é a tradição, sobre a qual acabei de falar, que é, então, esse diálogo que nós devemos manter com o que foi falado no passado, a fim de, humildemente, nos aproximarmos desse legado, pressupondo que houve, antes da nossa geração, homens e mulheres que amaram a Jesus,
que buscaram a Jesus com todo o seu coração, que se defrontaram com os problemas do seu tempo e que em espírito de oração e trabalho duro saíram em busca nas Sagradas Escrituras de respostas para as questões dos seus dias. Essas respostas foram registradas, se transformaram em sermões, em livros, em tratados teológicos. Ora, quando nós aqui no presente fazemos uma afirmação que jamais foi feita nesses 2000 anos de história da igreja, 2000 anos de assistência do Espírito Santo, uma vez que a promessa é que o Espírito Santo não nos abandonaria jamais e que ele estaria até a segunda vinda de Cristo, socorrendo a igreja, ajudando-a, portanto, a se lembrar daquilo que o Senhor Jesus havia ensinado. Então, sem a mínima dúvida, que é um legado deixado pela igreja sob a ação do Espírito Santo. Então, quando nós voltamos para esse passado, nós vamos em busca dessa assistência do Espírito Santo que foi registrada pela igreja. Então, quando hoje nós fazemos uma afirmação que não foi feita em 2000 anos, olha, pode ser que esteja acontecendo a obra extraordinária de estarmos fazendo a teologia avançar. Quando conseguimos do sistema fazer outras aplicações, extrair outras implicações práticas ou lógicas. E aí, portanto, vamos assim dizer, a revelação sobe mais um degrau nessa escada do conhecimento de Deus. Isso é possível. Veja, não estou dizendo que seja possível hoje alguém elaborar um sistema que entre em confronto, que consiga desconstruir o que foi ensinado nesses 2000 anos. É inadmissível que Deus tenha abandonado a sua igreja. Eu diria o seguinte, o que eu estou falando é aquela espécie de razão do coração. É claro que o coração clama, o coração espera, o coração crê que Deus não abandonou Agostinho, meu Deus, Bernardo de Claraval, Lutero, Calvino, os autores dos nossos hinos belíssimos, e que os momentos de avivamento vividos pela igreja no passado, a expansão do cristianismo no mundo, suas conquistas políticos, sociais, meu pai, isso aí veja, não é uma obra da graça, sabe? Apesar da igreja sempre ter acreditado em erro. É bem verdade que muitas vezes o Espírito Santo faz mais do que aquilo que o nosso conhecimento nos permitia fazer, ou que a nossa deficiência intelectual nos impedia, pelo menos do ponto de vista intelectual, de realizar. A igreja tem ido muito mais longe do que a sua compreensão intelectual da verdade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que em todo sistema teológico você encontra, naquilo que poderíamos chamar de periferia, grandes imperfeições, imperfeições concretas, sem a mínima dúvida, umas nem tão sérias assim, mas é fato também, fora de controvérsia, que o Espírito Santo socorreu essa igreja. E que, se o que falamos hoje vai de encontro ao que foi falado, do ponto de vista da essência da fé, certamente nós nos equivocamos. Eu estou aberto e, aliás, esse é um pressuposto da escatologia pós-milenista, porque os pós-milenistas são muito esperançosos com relação ao futuro da igreja. E eu acredito que você não precisa ser um pós-milenista para ter esse otimismo de acreditar que é possível que, no decorrer dos séculos, essa igreja cresça em conhecimento e em semelhança a Cristo. Ora, a compreensão da doutrina, por exemplo, da justificação pela fé no século XVI,
foi algo extraordinário que você não encontra na patrística. A descoberta feita por Erasmo de Roterdã do sentido da palavra arrependimento, sabe, que durante 1.500 anos foi interpretada como penitência em razão... 1.500 não, foi a partir da produção, da tradução feita por Jerônimo da Vulgata Latina. Então, desde a tradução de Jerônimo da Vulgata Latina até o Novo Testamento de Erasmo de Roterdã, a Igreja acreditou que a palavra arrependimento tinha o sentido de penitência. A Erasmo de Roterdã, a partir da análise do grego, mostrou que arrependimento no grego não significava penitência, significava metanoia, mudança de mente. Então, para você ver como que a compreensão doutrinária pode se aprofundar, como que o que foi falado no passado pode ser revisto anos mais tarde, como que é possível essa igreja, portanto, passar a ter um conhecimento que jamais teve, e em especial, não apenas em razão daquilo que o Espírito Santo produz diretamente na vida da igreja, como também por meio desse intercâmbio de ideias, desse diálogo que a teologia mantém com as demais disciplinas do conhecimento humano. Ora, é uma teologia feita antes do período da modernidade. Outra é uma teologia elaborada após o período da modernidade. Como fazer teologia hoje, não levar em consideração Freud, não levar em consideração Marx, não levar em consideração Charles Darwin, e poderia mencionar outros exemplos, sabe, de que provam como que essa obra da graça comum fora da igreja, que leva o não cristão a revelar, não do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista intelectual, aquilo que estava oculto para a humanidade, como que essa obra acaba, portanto, exercendo influência profunda sobre a teologia, lançando novas luzes e representando novas demandas intelectuais para a vida da igreja e formulações que até então não foram feitas. Eu espero que eu esteja sendo claro aí com você, que você esteja, portanto, compreendendo o ponto. Por isso que eu julgo que você ler uma obra como a Teologia de Hermann Bavinck, escrita já no início do século XX, me parece, foi final do século XX, final do século XIX, início do século XXI, Bavinck está nessa fase, é de fundamental importância para as nossas vidas, porque trata-se de um calvinismo que foi elaborado a partir de todas as batalhas intelectuais que a igreja teve que travar com a modernidade, com o iluminismo, com o cientificismo e com toda a visão de mundo liberal, com sua ênfase na liberdade do homem, em regimes democráticos e no golpe também que foi desferido contra os regimes absolutistas. Então, uma outra fonte da teologia é a experiência. As experiências que servos de Deus, servos e servas de Deus tiveram com o Espírito Santo e que se transformaram em testemunho, em ilustração de sermão ou de obra teológica e em hinos. Então, essas experiências, embora não sejam normativas, é um erro nós fazermos teologia em cima de experiências, as experiências têm que ser avaliadas pela teologia. Contudo, sem a mínima dúvida, essas experiências projetam luz extraordinária sobre o mundo da teologia. Por exemplo, aquela experiência de Charles Wesley, ou melhor, de John Wesley, que após anos e anos, sabe, de vivência de um cristianismo rigoroso, de um cristianismo assim, muito consciente das suas obrigações morais, chegou à conclusão que ele não havia nascido de novo, que ele conhecia Moisés, mas não conhecia o Deus revelado graciosamente em Cristo. E aí então ele conta
num certo dia, numa rua chamada Aldersgate Street, em Londres, alguém estava lendo o prefácio de Martinho Lutero da carta de Paulo aos Gálatas, e John Wesley conta que sentiu o coração estranhamente aquecido, e ali ele largou a religião da lei e abraçou a religião da graça. Agora, é importante dizer o seguinte: a iluminação e não o conhecimento da verdade que distingue o santo verdadeiro de um hipócrita e dos demônios. É muito importante que isso seja frisado. Uma coisa é você ter o conhecimento da verdade. Outra coisa é você ter o conhecimento da verdade iluminado pelo Espírito Santo a partir da compreensão intelectual feita por um ser humano que teve seu coração regenerado. Então, é a iluminação do Espírito, não o conhecimento da verdade, que distingue o santo verdadeiro de um hipócrita e dos demônios. Eu preciso ter o conhecimento da verdade, a fim de que meu coração creia na verdade. Agora eu posso ter o conhecimento intelectual da verdade, e como os demônios dizer que Deus existe, que a Bíblia é sua palavra, que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, e não ter amor nenhum pelo Criador. Então, é essencial que a nossa relação intelectual com as Sagradas Escrituras seja condicionada pelo coração regenerado. O coração regenerado predispõe a mente para funcionar de uma determinada maneira. Quer dizer, o regenerado, ele se aproxima do texto sagrado a partir daquilo que nós poderíamos chamar de espírito da mente que condiciona as suas interpretações. E não apenas as suas interpretações. O que o regenerado faz com essas interpretações. Então, é um espírito, é uma propensão da mente. A propensão da mente do incrédulo é descrer. É ver nas Sagradas Escrituras aquilo que representa motivo para a descrença. Já o regenerado, ele quer amar. Então, ele não permite que o que é obscuro o impeça de se deliciar com aquilo que é claro. Então, a obra de iluminação é uma obra que pode se repetir. Então, veja, o que é irrepetível é a regeneração. Aquele exato momento em que eu recebo um coração de carne, um coração maleável, um coração flexível, um coração vulnerável à palavra. Isso aí é o novo nascimento. Você só nasce biologicamente, uma só vez, da mesma forma ocorre com a nossa vida espiritual. Agora, essa obra de iluminação, veja só, estou aqui com a minha Bíblia, estou fazendo minha devocional, e durante anos e anos eu li, por exemplo, vou aqui, coincidentemente caiu aqui em Salmo 89, verso 6. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Eu sempre li isso. Mas pode chegar um dia em que esse verso recebe a iluminação do Espírito. E aí então eu paro para pensar na excelência de Deus. E sou levado pelo Espírito Santo a pensar em quão bem-aventurado é aquele que conheceu um ser tão excelente, nele fixou seus afetos. E mais do que isso, e compreendeu o seu amor. E aí eu sou arrebatado. Então, essa é uma obra que pode se repetir, e nós deveríamos, nesse sentido, sempre ir à igreja, sempre parar para ouvir um sermão, sempre ler a Bíblia, na expectativa de que a qualquer momento o Espírito virá sobre nós. É como uma sessão espírita. O espírita vai para a sessão espírita esperando a manifestação espiritual. Eu, que frequentei muito espiritismo na minha infância, por conta dos meus pais, da relação dos meus pais com a religião, eu via isso. Era certo. Ninguém ia para lá esperando ensinamento. Todos iam para lá esperando uma manifestação espiritual.
Eu vi isso tanto na Umbanda, quanto nas sessões mediúnicas das quais eu participei durante a minha infância. Eu diria que nós deveríamos ir para a igreja com a mesma expectativa, de haver uma manifestação sobrenatural, só que de um espírito doce. Eu me lembro de um testemunho na capela de Westminster, isso contado pelo Martyn Lloyd-Jones, de uma médium que se aproximou da capela, então participou de um culto, e que veio a se converter, e que assim apresentou o seguinte relato da sua conversão ao Martyn Lloyd-Jones. Olha, quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu senti o mesmo poder espiritual que eu sentia nas sessões mediúnicas que eu participava. Com a diferença que o poder que eu senti aqui era um poder puro, um poder santo. Então é isso. A iluminação espiritual não significa ter fortes imaginações. Iluminação espiritual não é você ver Jesus de braços abertos, sorrindo para você, sabe? Não é isso. Sabe? Visão espiritual é a compreensão espiritual da verdade. É a capacidade de, pelo Espírito, de perceber a excelência da verdade. É uma experiência estética. E você, em razão desse contato com o belo, se apaixonar pela verdade por si mesma. Independente do que ela possa representar para você, pelo simples fato dela existir. Agora, é claro, quando você toma conhecimento do fato de que aquilo que é excelente se afeiçoou por você, aí é o céu na terra, é o arrebatamento. Sabe? Aí é uma coisa que muitas vezes é até difícil da gente administrar, a gente acaba até se comportando, até mesmo no culto, de uma forma infantil, porque é muita informação para um ser humano. Você tomar conhecimento desse amor é uma coisa que pode até mesmo fazê-lo literalmente desmoronar, cair no chão. Sabe? Então, essa iluminação não significa ter fortes imaginações. É bem verdade que ela pode produzir imaginações. Veja, não que seja da essência da experiência o aparecimento de imagens mentais, mas em razão da constituição humana, do funcionamento do aparelho psíquico humano, é possível acontecer que o ser humano, ao passar por essa experiência, possa se ver diante de uma imagem. Por exemplo, você está passando por um momento de grande tribulação. De repente, você, no contato com as Sagradas Escrituras, recebe uma consolação que não é desse mundo. Uma coisa que o arrebata, que enxuga as suas lágrimas. E naquele momento você pode se imaginar diante de um rio. Tá? Porque é a imagem mental que lhe vem à mente em razão da experiência vivenciada por você. Sabe? Então, nesse sentido, essas imaginações podem ocorrer. Sabe? E a natureza ser espiritual, ser fruto de uma experiência, embora a imagem em si seja produção da mente humana. Então, agora, o que marca essa obra de iluminação é a experiência, se ela for evangélica, é a experiência do prazer. É o contato com a verdade causar deleite ao coração. Sabe? Isso é invariável. Você pode até mesmo, se a experiência for evangélica, ela pode inicialmente vir acompanhada de dor, de convicção de pecado, de arrependimento. Mas se a obra é do Espírito Santo, Espírito do Evangelho, essa convicção de pecado sempre virá acompanhada da revelação desse amor imensurável, que nos faz bater no peito e chorar a fim de recebermos o abraço daquele que não rejeita jamais o pedido de perdão.
Agora, Deus é o autor tanto da revelação objetiva quanto da revelação subjetiva. Nós temos a revelação objetiva, as Sagradas Escrituras, e temos a subjetiva, que é a compreensão espiritual das Sagradas... Está com alguma coisa, vocês me perdoem que eu não estou maluco, não, estou com comportamento, o chamado tique nervoso, comportamento nervoso, tem alguma coisa aqui nos meus olhos me incomodando. Mil perdões aqui pelas caretas, talvez, que eu esteja fazendo. Estou tentando me livrar da coisa que está aqui me incomodando, me impedindo de ver. Mas vamos lá, conto com a sua boa vontade. Ai, meu Deus, o tesouro realmente habita em vaso de barro, como diz o apóstolo Paulo. Então, nós temos a revelação objetiva e a revelação subjetiva. A relação objetiva, ela pode, a ela, os santos sempre têm acesso, sabe? Os demônios, os hipócritas. Já a revelação subjetiva é obra da graça divina na vida dos regenerados, dos que nasceram de novo. Vamos lá? Dos eleitos. Mais adiante nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, essa obra é de grande vantagem para os pequeninos e ilumina, e humilha os grandes. Isso é impressionante. É impressionante. Então, essa obra é uma obra que pode fazer com que a lavadeira, a empregada doméstica, o faxineiro, embora não consigam ter o conhecimento teológico do teólogo, veja só, a partir do pouco que conhecem, consegue ir muito mais longe do que o erudito. Porque pode acontecer isso, costuma acontecer na vida do pobre, sabe? Muitas vezes o pouco que ele conhece vira acompanhado de abundante graça e que faz com que ele veja, no mínimo da revelação que lhe chegou à mente e o coração, excelência e uma confiança inabalável no Deus que se revelou. Então, por isso que muitas vezes nós vemos igrejas que não dispõem de um vasto conhecimento teológico irem mais longe do que igrejas de grande tradição na reflexão teológica. Porque ocorre isso, né? De muitas vezes o conhecimento ser grande, mas produzir girinos espirituais. Cabeça grande, enorme, mas nenhum corpo de verdade. Na minha experiência, eu diria que é mais fácil você levar um desses servos de Deus humildes, que conhecem pouco de teologia, mas amam muito a Deus. É mais fácil você levá-la ao conhecimento da verdade do que você botar fogo no coração daquele que tem muito conhecimento, mas nunca levou a sério aquilo que sabia ser verdadeiro. Então, muitas vezes, é mais fácil alguns setores do pentecostalismo, do neopentecostalismo, com todo o seu amor pela verdade, se abrir para o conhecimento mais amplo da palavra de Deus, do que você fazer um calvinista morto se apaixonar por Jesus. Então, essa é uma obra que é de grande vantagem para os pequeninos, porque depende da graça de Deus, do concurso, sabe, do Espírito Santo, enquanto que humilha profundamente os grandes, porque trata-se de algo experimental que só pode ser dado pelo Espírito Santo e que leva o erudito a cair de joelhos e pedir misericórdia, porque, como disse o Senhor, graças te dou, porque revelaste estas coisas aos pequeninos. Então, nós temos no universo, há diferentes níveis de conhecimento de Deus. Então, nós temos o que Deus
o conhecimento que Deus tem de si mesmo como ser autoconsciente. Então nós temos o conhecimento de Cristo, que é o conhecimento do Pai, que é o conhecimento do Espírito, porque são iguais em glória, em honra, em santidade, em saber, sabe? Nós temos o conhecimento dos anjos, nós temos o conhecimento dos bem-aventurados e nós temos o conhecimento dos seres humanos sobre a terra. Então, quer dizer, entre os bem-aventurados há níveis de conhecimento, sem a mínima dúvida. Nenhuma igreja é totalmente homogênea, né? E entre os não regenerados, níveis de conhecimento da verdade. Então, você pode ter não regenerado que conhece teologia sistemática, não regenerado que não conhece teologia sistemática. Entre os não regenerados, você pode ter pagãos, cuja religião está mais próxima daquilo que a Bíblia ensina, sabe? E pagãos cuja teologia, vamos assim dizer, está bastante distante daquilo que é ensinado pela Bíblia. Eu acho que foi C.S. Lewis que disse o seguinte: pense numa equação. A gente pode pensar nas religiões como uma equação. Então, 5 mais 5 igual a 10. Agora, aquele que disser que é 6, sabe, está mais distante da verdade do que aquele que disse que é 8. Então tem isso, sabe? Então nós temos no mundo religiões que correspondem ao exato oposto do que a Bíblia ensina, em praticamente tudo, enquanto que outras estão mais próximas do que o cristianismo ensina. E todas estão a anos-luz de distância do ponto de vista do que o cristianismo fala sobre a graça. Porque a fé cristã é a única que ensina salvação pela graça mediante a fé. Somente no cristianismo o seu líder não é um simples mestre que veio ao mundo para dizer como as pessoas devem se comportar. É um Salvador que com seu sangue tira o pecado do mundo. Bom, e por fim, última declaração dessa nossa aula: há uma diferença entre o conhecimento, também vale a pena dizer isso, ordinário da fé e o conhecimento avançado. Então, eu li em algum livro de teologia, não me lembro qual, é o seguinte: essa é a diferença entre o conhecimento do Sol, da pessoa comum, e o conhecimento do astrônomo. Então, nós temos o conhecimento do cristianismo, quer dizer, por parte desses pequeninos que creem, nasceram de novo, amam a Jesus, mas conhecem pouco de teologia. E nós temos o conhecimento daqueles que se dedicaram a essa tarefa. Então, conforme eu disse, esses pequeninos podem ser pequeninos em conhecimento, mas grandes em graça. Enquanto que esses doutores podem ser grandes em conhecimento, mas carentes de graça. Agora, quando a igreja encontra na figura do seu pastor um erudito, quebrantado de coração, cheio do amor de Jesus, e possesso pelo Espírito Santo, olha, eu vou te dizer, essa igreja está diante de uma grande manifestação da misericórdia divina pela sua vida. E deveria tratar esse irmão com especial honra, tá bom? Eu espero que Deus tenha falado aí com o seu coração nessa aula e o ajudado a entender um pouco mais os mistérios aí da doutrina da revelação, tá bom? E essa obra maravilhosa da iluminação, pela qual nós devemos sempre suplicar a Deus, tá bom? Porque esses são os momentos mais deliciosos da vida cristã, quando a verdade é iluminada e nós não encontramos palavras para expressar a nossa gratidão por esse Deus absolutamente amável que se revelou em Jesus Cristo.